Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais.
E as primeiras páginas dos jornais hoje estão gritando a vitória do Brasil ontem na Copa do Mundo contra a Suíça, contra o ferrolho defensivo da Suíça. O Estadão mostra um flagrante do gol marcado por Casemiro, tá aqui, que deu a vitória por 1-0 para a seleção brasileira. Na minha opinião, o que faltou à seleção brasileira foi um ingrediente chamado Neymar. Mas sentimos a falta do grande jogador. A manchete do Estadão chama a atenção para a PEC dos gastos, a PEC do estouro. Lula decide por PEC com gasto de 198 bi fora do teto. Proposta foi protocolada ontem no Senado. Negociação deve reduzir esse valor. Claro que o Lula pediu a mais. Nem o PT acha que isso vai grudar. 4 anos é muito. Claro que os senhores deputados querem ter a chance de negociar mais uma vez com o governo. Essa negociação no meio do período administrativo, no meio do mandato de Lula, tem valor, tem um belo toma lá, dá cá, na hora que precisar negociar, e se não der para negociar, o governo põe isso dentro do orçamento, que não é um prejuízo, mas o governo deixa de investir em ações que podem fazer o sucessor do presidente Lula, do presidente hoje eleito Lula. 4 anos é muito, provavelmente isso vai ser muito provavelmente, segundo quase todos os observadores, vai ser reduzido a 2 anos, quer dizer, vai poder ter estouro além do orçamento por 2 anos, e o número de 198 bilhões deve ser reduzido e bastante. Desses 198 bilhões, 600 reais destina-se à família, mais 150 reais por menor até 6 anos. Outra notícia é que há conversações avançadas no sentido de o PT apoiar Arthur Lira para reconduzi-lo à presidência da Câmara dos Deputados. Aliás, ele estava ontem, foi assistir o jogo do Brasil em Doha e deve voltar ao país hoje. Partidos de Lula e Alckmin aderem à reeleição do presidente da Câmara para evitar efeito Cunha. O que eles estão fazendo é deitando na mesma cama que o Centrão. Estão se lançando aos braços do Centrão, cujo representante máximo, neste momento, é Arthur Lira. Então, a pureza do PT, aquela antiga pureza, foi mandada, a Sava já tinha sido, mas agora explicitamente, né, vai deitar nos braços do Centrão com a eleição de Lira. É um dos componentes da negociação. Em compensação, Lira deve tramitar rapidamente, o prazo é até o dia 16, essa questão da PEC e conseguir, através do Centrão, dos seus correligionários, etc., a melhor posição possível de gasto para o governo Lula. Outra notícia importante que tem aqui, ela parece que não é importante, mas é a possível escolha do ex-presidente do TCU, o José Múcio, para assumir o Ministério da Defesa. Anúncio deve ser feito, segundo o Estadão,
nos próximos dias e contemplará nomes de chefes militares. Olha, como a população brasileira está dividida, há divisões também nas Forças Armadas. E divisões nas Forças Armadas podem ter consequência se você olhar a história do Brasil com sucessivas intervenções das Forças Armadas no processo político. Então, é bom sempre manter as Forças Armadas tranquilas, bem armadas, com seus aviõezinhos, seus tanques, etc., e com os salários, aliás, merecidos, que os nossos militares recebem. Estou ouvindo um barulhinho aí? É o quê? Ah, o meu iPad dizendo bom dia para mim. Bom dia, iPad. Dá para você desligar, por favor? Bom, continuamos. O iPad que me dê licença. Então, o José Múcio é considerado um conciliador, um homem bem aceito em todos os setores militares, uma espécie de bem apessoado na relação com os militares, calmo, e tem essa palavra importante que é conciliador. Vai provocar uma união positiva nas Forças Armadas, segundo os observadores. Isso é especulação, o nome dele não está confirmado, mas todo o noticiário leva a crer que vai ser ele. Como também todo noticiário leva a crer que Fernando Haddad será o ministro da Economia. O que reforça essa posição? Ontem, o Lula decidiu que o Fernando Haddad passa, a partir de hoje, a fazer parte do grupo de transição de economia. Ele não fazia parte desse grupo, agora o Lula resolve colocá-lo em mais uma evidência de que ele pode ser o ministro da Economia. Vamos ver o que vai acontecer, mas, por enquanto, a tendência apresentada pela movimentação política, pelo noticiário, por uma lógica dentro do PT, é a indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Economia. Não se sabe exatamente como o mercado reagirá, mas a impressão que fica é que Fernando Haddad, no Ministério da Economia, representa a mão de Lula. Lula não fica devendo a ninguém, não fica na mão de ninguém. Ele sim terá toda a articulação do Ministério da Economia em suas mãos, nomeando uma pessoa da sua mais estrita confiança. Então, por enquanto, é isso. Tem uma outra história que o Estadão publica aqui, sob o título de Pragmatismo Político. Governadores aliados a Bolsonaro buscam diálogo com o novo governo. Dificuldade de caixa após perda de receita de ICMS e impulsiona a aproximação. Você viu que com todas essas manobras do Bolsonaro, etc., o ICMS caiu para os estados. Tem estado aí que está em enorme dificuldade e se afigura para o ano que vem uma dificuldade maior ainda. Então, os governadores precisam ter uma proximidade com a área federal e aí tem um acerto político. Os governadores normalmente têm ascendência sobre as suas bancadas federais e, claro, isso implica numa troca política, uma troca política legítima de apoios, né, de marchar junto. Se marchar junto representa bem toda isso que eu estou dizendo, né, que eu estou expondo para você. Deixa eu mostrar a Folha para você. A Folha está espelhando a alegria do Casemiro pelo gol que marcou na vitória do Brasil. Outro jogo
foi Portugal e Uruguai, 2-0 para Portugal, num jogo sensacional. Sem Neymar, Casemiro resolve e Brasil vai às oitavas. Portugal vence o Uruguai por 2-0 e também avança. Está aqui a grande manchete do dia: PEC é entregue com Bolsa Família fora do teto por 4 anos. Protocolada, proposta não fixa valores. PT admite negociar prazo da medida. Quer dizer, essa medida não é uma medida que deve prevalecer, porque tem muita gente contra. Claro, o PT é a favor, mas isso vai ter que ser discutido no Senado, na Câmara, para depois chegar-se a um número que deve ser, pelo que se diz, de 2 anos e uma redução nessa enorme dinheirama que o novo governo quer. Por Lula, PT dará apoio à reeleição de Lira, isso já falamos. Adoção de ônibus elétrico em São Paulo esbarra em custos. E tem toda uma nova discussão sobre transporte grátis em várias cidades, especialmente São Paulo. Eu não sei se isso vai funcionar, não sei se tem dinheiro suficiente, enfim, é uma discussão que vem lá do tempo da prefeita Irundina, que tentou, ela disse que não teve condições políticas de realizar isso. Agora, eu não sei quanto custa, tem custo, tem um monte de problemas. Tem algumas cidades do interior que estão mantendo o transporte gratuito aos sábados e domingos, e tem algumas cidades menores que estão dando transporte gratuito. Aí é muito diferente do que você imaginar uma metrópole, que é um país do tamanho de São Paulo. Está aqui o valor: PEC é protocolado, exclui 198 bi do teto de gastos. Saúde vive gangorra na pandemia. A pandemia está voltando. Veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. A pandemia está voltando. E falando em pandemia, ela está criando um problema gravíssimo na China. A China, que é um país totalitário, uma ditadura que não admite nenhum tipo de rebeldia, está em ebulição, está fervendo, grandes cidades estão fervendo. O que acontece? As pessoas estão cansadas dessa busca de Covid-0, a Covid atinge fortemente a China, então mantenham-se em suas casas, é a ordem. As pessoas querem sair, querem trabalhar, querem agir, querem se divertir, querem viver. E o governo chinês prendendo todo mundo em casa. Então, há uma rebelião cuja avaliação política ainda não se tem. Se sabe que é uma rebelião, uma coisa que era considerada muito difícil ou impossível na China, e ela começa a acontecer. E a pergunta é a seguinte: será que atrás dessa rebelião, que acontece por causa dessa Covid-0, das pessoas ficarem contidas em suas casas, é apenas isso, tem apenas esse escopo, esse objetivo, ou por trás existe uma explosão política maior? É essa a pergunta que pode enfraquecer o presidente da China. Quer ver? O Estadão traz isso na primeira página. Revolta contra a política de combate à Covid. O governo chinês eleva a repressão para tentar conter protestos. O governo de Xi Jinping, ele que está em questão, né, o homem forte da China, aumentou a presença policial nas principais cidades chinesas
e elevou o nível de vigilância em todo o país. Também há bloqueios na internet. Protestos contra a política oficial de combate à Covid-19 se tornaram maior demonstração de insatisfação com o regime comunista em décadas. Essa que é a dúvida, se é uma insatisfação com o regime, né, se tem um vulto maior, aí é grave, ou se é uma coisa que se cinge, que se restringe a essa questão da Covid. Tem um editorial na Folha interessante que eu quero mostrar para você, porque é uma coisa que chega ao nível da maluquice. O editorial chama Heresia Política. Não é maluquice da Folha, veja só. Tem um projeto de lei de um ilustre pastor que torna a Bíblia imutável, atenta contra a laicidade e expõe ignorância de deputados. Projeto de lei que torna a Bíblia imutável, atenta contra a laicidade e expõe a ignorância de deputados. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A célebre passagem do Evangelho de Lucas parece se aplicar bem a um projeto de lei de forma inexplicável, aprovado nesta semana pela Câmara dos Deputados. Vai vendo, vai vendo. Com um único e genérico artigo, a nova proposta, a norma proposta pelo deputado federal pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, veda qualquer alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, em seus capítulos ou versículos, sendo garantida a pregação de seu conteúdo em todo o território nacional. Durma-se com um barulho desse. Isso é uma vergonha. Pastor, isso é uma vergonha. Pastor, que horror, que horror. Esse não entendeu nada, não entendeu. Será que ele sabe que foi eleito? Deve saber. Nossa. Parecer pede que Lira devolva 491 do fundo eleitoral. Tem aqui uma notícia que eu vi, eu vou te mostrar já, e que não saiu em lugar nenhum. De vez em quando o Antagonista publica. Olha aqui o que tem no Antagonista, quer ver? Olha aqui. Ministério Público Federal pede a condenação de Guido Mantega e Luciano Coutinho por gestão fraudulenta no BNDES. Em alegações finais, o Ministério Público Federal em Brasília pediu a condenação do ex-ministro Guido Mantega e do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, relacionada à atuação ilegal de ambos na liberação de mais de 8 bilhões pelo Banco Público para apoiar a JBS na aquisição de grupos internacionais. Viu, gozado? Será que só, apenas e tão somente este órgão que não é da grande imprensa publica isso, mas publicou. Tem outro jornal que é só, esse é o Antagonista, deixa eu ver, a Revista Oeste. A Anvisa autoriza a fabricação de remédio à base de cannabis. São 23 medicamentos do tipo no Brasil. Nova carteira de identidade acusada de discriminar pessoas trans. Para o procurador, uso do nome social faz parte do processo de reposicionamento das pessoas trans na estrutura social. Hoje você pode ir no cartório, se você quiser mudar de nome, não passa mais por juiz, pela justiça, nada. Você muda de nome e, se você quiser
usar, você que é trans, o seu nome social, você pode usar. E tem um problema aqui com a nova carteira de identidade que está dificultando isso. Deixa eu ler mais aqui. Para procurador, o uso do nome social faz parte de processo de reposicionamento das pessoas trans na estrutura social. A Procuradoria dos Direitos acusou a carteira de identidade de discriminação contra pessoas trans. A crítica se deu em razão de um novo modelo de documento de RG mostrar o nome civil antes do nome social, próximo à indicação do sexo da pessoa. Aí, será que isso é discriminação? Não sei. Estão achando que é, deve ser. Globo enfrenta concorrente inesperado. O canal Cazé TV, do influenciador Casimiro Miguel, atraiu mais de 4 milhões de espectadores do jogo Brasil e Suíça. Gozado, são notícias que não tem nos outros jornais. Deixa eu ver aqui. Olha o Casimiro Miguel. O canal tal dele renovou seu recorde de visualizações em uma transmissão de jogo no YouTube. Tal façanha foi conquistada na segunda-feira, 28, durante o jogo entre Brasil e Suíça, válido pela Copa do Mundo do Catar. O número de aparelhos conectados da live alcançou a marca de 4.350.000 ainda no primeiro tempo da partida. Quer dizer, o cara está narrando pelo YouTube. É interessante, interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gozado, os outros jornais não dão. E esses jornais são colocados de lado pela grande imprensa, acabam dando noticiário muito interessante. Nós vamos sempre dar uma volta por esse jornal. Juíza é suspensa por aparecer seminua durante a audiência. Magistrada já foi investigada por postar fotos sensuais nas redes. Coitada, o que é seminua? Seminua. Juíza colombiana. Bom, isso foi na Colômbia, não foi no Brasil. Imagine se uma juíza brasileira aparece seminua. De jeito nenhum. Vamos ver aqui, que tem demais. Deixa eu ver aqui. Propaganda. Conselho médico. Tem umas propagandas de uns artigos na internet. Cure em 15 minutos a sua diabetes. Eu acho que a Anvisa tinha que dar uma vista nisso. É fake news. Cure unha encravada em 15 minutos. Cure diabetes. Acabe com todas as dores da sua vida usando tal e tal produto. Eu estou achando que, enfim, vacinados representam a maioria das mortes por Covid nos Estados Unidos. Aí eu não quero entrar nisso porque deve ser uma coisa complexa. Vamos ver se a gente entra nisso amanhã. Olha, ex-diabético surpreende todos com esse tratamento. Isso que eu estou levantando, que são histórias estranhas. Aquele menino lá no Espírito Santo que pegou os revólveres do pai, um PM, e saiu matando todo mundo, matou professores e alunos de 2 escolas. Diz que voltou para casa, depois de tudo, sentou e almoçou com a família. E aí chegou um carro de polícia e conversou com o pai, dizendo que suspeitava do filho, e o filho confessou tranquilamente. Esse moleque deve ter, é claro, algum problema mental. Vamos para quem tomou cafezinho conosco. Alisson Queiroz,
Maristela Sarda, Rodrigo Guimarães, Célia Alves, Maria Cleide, Sandra Mara, José Queiroz, Alex Ivo, Altair Pissaia, e aqui eu não entendi, é Carneiro. Tem 2 N seguidos, será que é Nival Carneiro? Nival Carneiro. Desculpe, viu, Nival? Priscila Rezende, Antônio Nilo, Lúcia Souza, Denir Cardoso, Lia Oliveira de Alagoinhas, na Bahia, Firmino Teodoro, de Campo Grande, Rosa Barbieri, de Campestre, e João Carlos, de São José do Rio Preto, essa gloriosa cidade do estado de São Paulo. Pessoal, muito obrigado por sua presença. Amanhã tem mais. Não se esqueça, vacine as suas crianças. Não vacile. Vacine a pólio e está aí. E não se esqueça que é preciso passar o Brasil a limpo. Até amanhã.